Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e você, meu irmão, você, minha irmã, é muito bem-vinda à nossa Escola Bíblica da Família. É muito importante para nós, é muito precioso ter a tua companhia. Estarmos juntos e poder aqui falar um pouco do reino do Senhor, poder expressar a palavra do nosso Senhor. Na Escola Bíblica da Família, nas últimas semanas, temos ministrado sobre ética cristã. Tenho certeza que temos sido instrumento do Senhor para abençoar a tua vida, para edificar a tua vida, para trazer uma compreensão melhor e maior a respeito do propósito do Senhor para com as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal da família Barueri, eu quero lhe fazer um convite. Faça a sua inscrição, clique ali no sininho para que você possa receber as nossas recomendações, isso é muito importante. E se esse material tem sido instrumento de Deus para abençoar a tua vida, já curta também e compartilhe com outros irmãos para que possamos ser um instrumento realmente da mão do Senhor e alcançar o maior número possível de pessoas. Por isso, fica conosco, eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. É uma grande bênção estar contigo. Meus irmãos, conforme falamos, nós estamos falando sobre ética cristã. De vários assuntos muito preciosos temos falado. Já falamos de ética e o Estado, a autoridade, né? Ética e a autoridade. Falamos sobre ética e política. E hoje iremos falar sobre ética e ideologias. Que assunto precioso, meu irmão. Olha, eu confesso a vocês que assim, eu nunca participei de uma igreja, de um momento que na igreja pudesse falar um pouco sobre as ideologias. E nós estamos vamos dedicar um tempo precioso para isso. Por isso, por ser um assunto tão grande e tão precioso, vamos dedicar 2 das nossas aulas para falar sobre esse assunto. Então, esta aula, Ética e Ideologias, e as ideologias, nós iremos tratar disso em 2 aulas. Então, fique conosco. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente com o teu coração. Por isso, meu irmão, a nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Abra o teu coração para que esta palavra possa entrar, criar raiz e possa falar profundamente no teu coração. Para isso, fique esperto. Jesus Cristo está voltando, o nosso Senhor Salvador está voltando, por isso devemos estar preparados. Eu gostaria de trazer um prelúdio à nossa aula com um texto que eu encontrei na revista Ultimato, numa das publicações da Ultimato, lá em ultimato.com.br, um texto de um irmão, de um jovem teólogo, o nome dele é Maurício Avoleta Júnior. É um belíssimo texto que realmente é muito claro e expressa aquilo que cremos e a forma que cremos a respeito de ideologias. Então, preste atenção nesse texto. Não, Cristo não foi morto pelo Estado. Não, Cristo não lutou pelas liberdades individuais e nem pelas minorias. Não, Cristo não defendeu que bandido bom é bandido morto. Cristo veio nos salvar do pecado e nos dar uma nova vida. Não batizar a sua ideologia preferida. Cristo não era conservador, não era liberal. Não era socialista e nem comunista. Ele era homem e era também Deus. Ele é o Verbo que criou o mundo e não o autor de algum manifesto sobre desobediência civil. Não batizem ideologias, não batizem Cristo. Deixem-se ser batizados por Ele. Quando declaramos o credo apostólico e dizemos crer no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, quer dizer exatamente isso e não o contrário. Cremos no Deus Todo-Poderoso, Criador da realidade existente e capaz de criar qualquer outra realidade possível. Não cremos no Deus do socialista, nem do liberal ou do conservador. O Deus das Sagradas Escrituras é bem maior do que o Deus deles. O Cristo bíblico é conservador demais para ser revolucionário. É revolucionário demais para ser conservador. Ele é liberal demais para ser estatista e é estatista demais para ser liberal. O Cristo Redentor,
O salvador da humanidade, o cabeça da igreja, não é um militante político, embora ele tenha o costume de salvar alguns militantes. Ele não tem a pretensão de agradá-los. Ele não veio trazer a paz, mas a espada. Ele veio trazer unidade entre os seus e separá-los dos outros. Ele não veio para falar sobre algum golpe, nem para falar que algum senhor filosófico tem a razão. Ele não veio pedir menos Max e mais misses. Ele veio virar o nosso reino de cabeça para baixo. Quer ser servido? Sirva. Quer ser o primeiro? Seja o último. Quer ser grande? Seja pequeno. Bem-aventurados que choram e os que têm sede de justiça, os pobres de espírito. Sim, Cristo se importa com os pobres, da mesma forma que se importa com os ricos. Ele se importa com a propriedade privada, da mesma forma que ele se importa com que ninguém passe necessidade. Ele se importa que você cumpra as leis do Estado, da mesma forma que ele espera que o Estado não ocupe o lugar dele. Um cristão deve ser dominado pelo Evangelho ao tal ponto que não se satisfará com nenhuma ideologia terrena. Ele estará tão fascinado pela realidade do Evangelho que não ligará para nenhuma possibilidade ideológica. Em tempo, não seria utópico em afirmar que seja possível alguém viver livre de ideologias. No entanto, é possível sim tentar fugir delas. Somos falhos e vamos sim nos aconchegar em algum lado da moeda. Não há como fugir, mas nunca faça de um lado da moeda o seu lar. Nós não somos parte do reino desse mundo. Nós não somos parte desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, como meros estrangeiros. Não seremos a diferença na sociedade enquanto parecemos com ela. Só seremos a diferença na sociedade quando ela conseguir distinguir o nós dos eles. Enquanto formos todos iguais, nada de diferente acontecerá. Contudo, no momento em que ousamos ser diferentes do mundo e iguais a Cristo, aí sim as coisas começam a mudar. Um texto de Maurício Avoleto Júnior, membro da Igreja Batista Fonte de Sicar, aqui do estado de São Paulo. Deus te abençoe, meu irmão. Não lhe conheço e tem sido instrumento de Deus para a nossa edificação e para a edificação especialmente dos membros da família Barueri. Este é um belíssimo texto que ilustra bem, que traz de forma muito clara o nosso posicionamento, o nosso entendimento a respeito de ideologias. Mas sobre isso iremos discorrer no decorrer desta aula e da próxima aula também, que é onde falaremos sobre ideologia. Nosso objetivo em falarmos de ética e ideologias não é trazer um exaustivo estudo sobre as ideologias presentes na nossa sociedade, mas é sim apresentar algumas ideologias que estão em maior evidência neste tempo, no nosso tempo. De uma forma resumida, nós queremos apresentar os seus pensamentos, apresentar as suas propostas, a proposta que ela tem para a sociedade e a posição cristã diante de tais propostas. Conforme no texto que acabamos de ler, não importa qual ideologia apresentemos. Não importa qual ideologia nós nos familiarizemos mais. Não queremos fazer nenhuma delas o nosso lar. Nosso lugar de descanso, nosso lugar de valor, nosso lugar de juízo. O nosso objetivo ao tratarmos sobre ética e as ideologias é mostrar que o reino de Deus é muito mais elevado do que qualquer convenção humana. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso está em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e versículo 9. Meu irmão, eu quero orar ao Senhor
como estou em oração já há algumas semanas por isso, para que você possa estar com o seu coração quebrantado. Não se assuste. Nosso objetivo não é agredir a ninguém, a nenhum irmão, por conta de uma ou de outra ideologia. Nosso objetivo é trazer a clareza da palavra de Deus a respeito do comportamento deste mundo, a respeito dos fundamentos deste mundo. E com isso, trazer os fundamentos do reino de Deus, ao qual você e eu fazemos parte, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não tire conclusões precipitadas. Fique conosco. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo, que a graça do Senhor será manifesta de uma forma profunda. Fique conosco. Aguarde o que o Senhor vai falar ao teu coração, porque eu tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Esteja com o coração aberto para isso. Conforme já falamos no início, nós dividimos essa aula em 2 aulas. A primeira aula, nós iremos apresentar as ideologias contemporâneas, algumas evidentemente. E na segunda aula, nós iremos falar sobre algumas ideologias que estavam contemporâneas ali a Jesus, nós vamos apresentar algumas delas, e depois trazer os fundamentos bíblicos, a base bíblica daquilo que cremos e por que cremos. Então, fique conosco, o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Segundo o dicionário Oxford, o termo ideologia é uma ciência proposta pelo filósofo francês Destrute de Tracy, que nasceu em 1754 e morreu em 1836, que atribui a origem, a palavra, o termo ideologia, atribui a origem das ideias humanas, as percepções sensoriais do mundo externo. O senso comum entende que ideologia como um simples conjunto de ideias ou uma idealização sobre algo. Porém, ideologia é muito mais do que isso. Podemos conceituar ideologia de 2 formas. Primeiro, na visão clássica e segundo, na visão crítica. A visão clássica diz: o termo tem significado de uma espécie de ciência capaz de organizar metodicamente e estudar rigorosamente o conjunto de ideias que formam a intelectualidade humana. Já na visão crítica, a ideologia é uma ilusão criada por uma classe para manter a aparente legitimidade de um sistema de dominação. É muito interessante notarmos esses 2 conceitos a respeito de ideologia, tanto a visão clássica como a visão crítica, que nós não temos como dizer que uma está errada e a outra está certa. As duas, eu diria que as duas se complementam ali, as duas elas trazem uma ideia bastante interessante a respeito do termo ideologia, né? A primeira, de fato, na visão clássica, diz que é uma forma de organizar metodicamente as ideias que formam o intelecto do homem. De fato, os ideais, né? A ideologia ela faz isso. Mas também, da visão crítica, ela é uma forma de manter uma aparente legitimidade como um sistema que domina o homem, que cativa o homem, que prende ao homem a um sistema. Ideologia faz isso. Então é muito importante, é muito interessante notarmos tanto o ponto clássico, o fator clássico que domina o termo, como a visão crítica também. Por isso, nesta primeira aula, gostaríamos de citar algumas ideologias. O senso comum chama de ideologia qualquer tipo de discurso, teoria ou conjunto de ideias, achando que qualquer visão política pode ser chamada de ideologia política. Assim sendo, criou-se um conjunto de ideologias, estando algumas delas dispostas no assunto que vamos discorrer a seguir. Na aula de hoje, nós vamos discorrer sobre 8 ideologias. São elas: ideologia capitalista, ideologia liberal, ideologia conservadora, ideologia comunista, ideologia anarquista, ideologia democrática, ideologia nazista e, por último, ideologia fascista. Fique conosco, meu irmão. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente ao teu coração. Não se assuste. Nós não pretendemos trazer valor de juízo nesta aula,
Por isso, a Escola Bíblica da Família, nesta edição, no dia de hoje, traremos pouco. Na verdade, nem vamos trazer mais textos bíblicos. Já trouxemos Isaías 55, que é muito claro que o propósito do Senhor, o pensamento do Senhor, o caminho do Senhor é muito maior do que os nossos caminhos. Fiquemos guardados com isso em nosso coração. E vamos ver, ouvir um pouco sobre as ideologias humanas que foram criadas no decorrer dos séculos, entender elas para que na próxima aula nós possamos ver as ideologias contemporâneas a Jesus e, por último, o entendimento bíblico a respeito disso tudo. Por isso, fique conosco, que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração. Pois bem, queremos falar agora, a primeira ideologia a tratarmos é a ideologia capitalista. O capitalismo ele é um sistema predominante que cuida e que zela, né, pela propriedade privada e busca constantemente pelo lucro e pela acumulação do capital. Ela se manifesta de uma forma através de bens e através de dinheiro. Apesar de ser considerado um sistema econômico, nós pensamos que o sistema capitalista é um sistema econômico. Na verdade, ele é muito mais amplo. O capitalismo ele estende-se ao campo político, o capitalismo se estende ao campo social, ao campo cultural, ao campo ético e muitos outros. Na verdade, podemos dizer que o sistema capitalista ele é muito mais amplo do que simplesmente uma mera forma econômica de se tratar. Ele vai inserir em toda a forma do homem ver, inclusive na forma da religião. Com a reforma protestante, o capitalismo ganhou um poder muito mais forte, assim, o capitalismo se torna muito mais amplo, deu força. A reforma protestante foi um instrumento que deu mais força para o capitalismo, para o sistema capitalista crescer. Então isso é um fator bastante interessante de notar. É claro, meus irmãos, que o nosso estudo, a nossa proposta é simples, é apresentar alguns conceitos. Não são estudos profundos a respeito disso que temos tratado, mas vale a pena estudar um pouco mais sobre tudo isso. A base para a formação, ou consolidação e continuidade do sistema capitalista é a divisão da sociedade por meio de classes, em classes. De um lado encontram-se os proprietários dos meios de produções, ali conhecidos ou chamados como a burguesia, e do outro lado se encontram aqueles que vivem da sua força de trabalho, através do recebimento de salários, ou seja, os proletariados. Lembram disso? Aprendemos na escola, acho que na 8ª série, não sei, faz muito tempo isso para mim. No caso do meio agrário, ou aqueles que trabalham na questão agrária, né? Essa relação também se faz presente, onde tem os donos de terra, os fazendeiros, os senhores ali, e geralmente os latifundiários, que ganham lucros sobre os trabalhos dos camponeses. Então é assim que funciona o sistema capitalista. Com a era da globalização, o sistema capitalista ele se tornou predominante em praticamente todo mundo. Porém, as suas fases e as suas etapas de desenvolvimento não é igualitário, não alcança de uma forma total ali o mundo. Isso porque a sua lógica de produção reproduz puramente desigual. Assim, algumas nações apresentam estágios mais avançados do capitalismo e outras nações apresentam um estado ainda em condições iniciais do capitalismo. Então, evidentemente, com a globalização, o capitalismo cresceu muito, avançou muito, mas ele não é igual em todos os lugares. Por isso, muitas pessoas vão para outros países. A maior parte das pessoas quer ir para os Estados Unidos, talvez o país mais capitalista de todos, e buscando ali os seus bens. Então, isso é o capitalismo. É um sistema mais do que econômico, mas que vai atingir a questão cultural, vai atingir a questão ética, vai atingir a questão religiosa do indivíduo. Ok? Pois bem, com relação vamos agora tratar da segunda ideologia na nossa proposta, que é a ideologia liberal. O liberalismo ele surge ali no final do século XVII e início do século XVIII, como um conjunto de teorias políticas, né, a ideologia liberal, que sustentaram a luta estrutural e política contra o antigo regime,
ou seja, contra a monarquia absolutista. Como teoria econômica, o liberalismo ele surge já no século XVIII, ele se estabiliza no século XVIII. Como político, ele tem seu início no século XVII, final do século XVII, para conferir uma estrutura conceitual de um novo movimento econômico que surge ali com a industrialização. Então, quando as indústrias começam a ganhar força do século XVII para o século XVIII, é iniciada ali, é consolidado, né, a ideologia liberal. Os principais teóricos do liberalismo clássico são Adam Smith, Alexis de Tocqueville e Benjamin Constant. Já no liberalismo do século XX, adaptado às novas demandas do mercado, temos os teóricos Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, que representam a escola austríaca de economia, que originaram o neoliberalismo e o libertarianismo. A gente tem visto muito isso falando, inclusive quando falamos do nosso ministro da Economia, goste você ou não, são pontos muito importantes. Então, quando você entende a ideologia liberal, você vai entender um pouco mais daquilo que os homens que estão no poder de nosso país pensam. Então, isso é algo bastante importante de compreendermos. Tipos de liberalismo. Nós temos o liberalismo político, que é um pensamento liberal fundamentado sobre a teoria dos filósofos clássicos, que já citamos, né, que eram iluministas franceses, ali que a principal ideia desses pensadores era apresentar uma ruptura entre o autoritarismo das monarquias absolutistas. Então era romper com as monarquias. Este é o propósito do liberalismo político. Já o segundo tipo de liberalismo, o liberalismo econômico, ele é mais do que uma filosofia ou um pensamento. É o neoliberalismo chamado, que é uma doutrina que rege os modos ou o comportamento econômico aversos aos principalmente a questões dos socialistas. O liberalismo ele defende em suma que não deve haver intervenção do Estado na economia. A economia ela deve ser regulada por si só. O Estado não deve interferir nas questões de economia. São pontos, claro, nós não é nosso propósito, não é um estudo sobre isso, mas são pontos muito interessantes de entendermos, de nos aprofundarmos um pouco mais. Então, vale a pena você estudar, ler bons livros, procurar sempre pessoas que sejam o mais imparciais possíveis, ver aqueles que são contras também, porque isso ajuda-nos muito a fundamentarmos ou entendermos a que as ideologias estão tratando, ok? Então busque estudar um pouco mais sobre isso, tenho certeza que vale a pena. Vamos lá, a terceira ideologia que gostaríamos de apresentar é a ideologia conservadora. O conservadorismo ele é um pensamento político que defende a manutenção das instituições sociais e suas tradições, como a família, a comunidade local, a religião, os seus usos, os seus costumes, as suas tradições, as suas convenções. É muito claro, conservadores, né, o conservadorismo. O conservadorismo ele enfatiza a continuidade e a estabilidade das instituições, opondo-se a qualquer movimento revolucionista e de política progressiva. Mas é importante entender que o conservadorismo ele não é um conjunto de ideias políticas definidas, porque os valores dos conservadores eles variam muito de acordo com o lugar, variam com relação ao tempo, porque, por exemplo, nós temos conservadores chineses, indianos, russos, africanos, latino-americanos, né? Ali os europeus, e eles podem defender conjunto de ideias e valores bastante diferentes uns dos outros e mesmo assim se encaixar nessa ideologia conservadora. Mas eles estão sempre em acordo que as tradições das sociedades devem ser representadas, devem ser estabelecidas. O conservadorismo no Brasil ele tem uma grande semelhança com o conservadorismo ocidental existente na América Latina, estamos aqui alocados, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e na Europa.
porque todos eles têm como a sua base de doutrina a fé cristã e a adoção em maior ou menor grau de ideias políticas liberais. Então, o conservadorismo ocidental, norte-americano, latino, europeu, são muito parecidos por terem políticas liberais. Mas é importante entender que mesmo o conservadorismo ocidental, ele possui algumas variantes e por isso é difícil identificar um posicionamento político específico, especialmente no Brasil. Algumas semanas, já há bastante tempo até, eu via um estudo sobre os partidos políticos no Brasil e nós não temos nenhum partido realmente conservador. Muito interessante, nós não temos. Fala, mas nós não temos. Partidos políticos conservadores tendem a ter opiniões divergentes entre si em algumas questões. Então, por isso é muito complicado nós definirmos isso. Às vezes, eu sou conservador, mas que tipo de conservador você é, não é? Mas ao final a gente vai tecer maiores comentários a respeito sobre isso. Na esfera política, o conservador procura preservar as instituições políticas e sociais que se desenvolveram ao longo do tempo e são fruto dos usos, costumes e tradições. Então, não se mexe, fica como está. Na esfera social e moral, o conservador defende a manutenção dos usos e costumes e convenções, além de uma estrutura social, hierárquica e tradicional. Já na esfera cultural, o conservadorismo valoriza manifestações locais dentro de uma identidade nacional. Na esfera econômica, o conservadorismo defende o individualismo, a defesa da propriedade privada, também à vista de uma questão intimamente ligada à liberdade, pois não é possível ser livre sem os meios de sobrevivência de um indivíduo estão nas mãos do outro. Tudo, já se os seus meios de sobrevivência estão na mão do outro, ele acaba se tornando dependente do outro. Então, a esfera econômica, a ideia do conservadorismo é que cada um seja independente, defende um individualismo na questão econômica. Claro, isso tudo que temos falado é muito mais amplo, mas é uma base a respeito da ideologia do conservadorismo. Muito bem, está compreendendo? Espero que esteja sendo claro com esses assuntos tão pouco difundidos, pelo menos no meio da igreja, né? Pouquíssimo falado. Pois bem, a nossa quarta ideologia é a ideologia comunista. O comunismo é uma ideologia política, socioeconômica, que pretende estabelecer uma sociedade igualitária, por meio da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Embora as ideias de igualdade baseadas no fim das classes tenham sido defendidas por filósofos desde a antiguidade, o comunismo ele está muito associado, sobretudo, aos pensamentos como Friedrich Engels e Karl Marx. Quem nunca ouviu falar de Karl Marx? Embora Marx e Engels sejam apontados como precursores do comunismo, os ideais de uma sociedade igualitária podem ser encontrados desde o período mais antigo, da Antiguidade Clássica, não é? Em uma de suas obras mais importantes, intitulada como A República, Platão, ele formula um modelo de sociedade ideal baseada na extinção da propriedade privada e da família. Segundo Platão, né, o filósofo, o fim da propriedade privada causaria o fim do conflito entre Estado e o cidadão, em particular. E a abolição da família, olha só, preste atenção, não vou tecer ainda, não quero tecer comentários. A abolição da família teria como resultado uma maior devoção do indivíduo pelo bem público. Na sociedade idealizada por Platão, não existiriam vínculos matrimoniais e os filhos gerados pelos cidadãos, além de desconsiderarem os seus pais, ficariam sob o cuidado permanente do Estado, que garantiriam seu sustento e educação. Isto é o cerne do comunismo, né? No século XIX, com a Revolução Industrial, com a fortificação, né, estabelecimento da Revolução Industrial, tornou um contexto econômico-social entre os países europeus.
Ao mesmo tempo que ocorria em pleno desenvolvimento um novo sistema capitalista, conforme já falamos anteriormente, boa parte da população vivia em condições miseráveis e de grande exploração, né? Buscando uma solução de diversos problemas que atingiam a sociedade na Europa, intelectuais da época passaram a propor sistemas políticos e econômicos que fossem uma alternativa ao sistema capitalista. Uma dessas posições foi exatamente o comunismo, que está no cerne da teoria marxista. Situado no socialismo científico, né, o marxismo ele é uma corrente de pensamento criada por Karl Marx e Friedrich Engels, que para eles, de todas as épocas da história, a sociedade foi marcada pela luta de classes, sendo esta relação caracterizada pelo antagonismo entre as classes opressoras e uma oprimida. Na sociedade capitalista, essas classes são representadas pela burguesia, que detém o meio de produção e, por consequência, boa parte da riqueza gerada, e o proletariado, que nada possui além da própria mão de obra, vendida como mercadoria ao proprietário do capital. De acordo com a teoria marxista, os trabalhadores são tidos como uma mercadoria, como qualquer outro artigo comercial, submetidos à concorrência e às oscilações do mercado. Nas fábricas, são amontoados e vigiados, tratados como servos da classe burguesa. O Estado burguês e da proprietário da fábrica, que possui como único objetivo o lucro. O socialista marxista propõe a abolição da propriedade privada, a socialização dos meios de produção, o fim da divisão de classes e a abolição da exploração do trabalho. Para Marx e Engels, quando as classes proletárias fossem capazes de tornar consciência da situação e buscar uma organização de luta, assumindo o poder e administrando o sistema de forma justa em prol de todos. As classes sociais seriam abolidas e com isso chegaria o fim também do Estado. A partir desse momento, a sociedade estaria preparada para o sistema capitalista. Então, isso é o resumo do sistema comunista ou da ideologia comunista. Uma pergunta muito importante que devemos fazer e que não é tão difícil, mas é bastante complicado. Algumas pessoas complicam ela. Qual é a diferença entre socialismo e comunismo? Embora o socialismo e o comunismo sejam frequentemente tratados como sinônimos, existem algumas diferenças entre eles. Na teoria marxista, o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. No sistema socialista, o Estado e o governo se mantêm no controle da vida social. Contudo, diferente do capitalismo, o Estado seria conduzido pelos trabalhadores e a produção e a distribuição dos bens controlados nas mãos do governo, que organizaria um sistema de igualdade e cooperação. Já no comunismo, por sua vez, trata-se de um estágio posterior ao socialismo, quando já há igualdade absoluta entre os cidadãos. Usando a ponte do socialismo, o Estado poderia ser abolido, eliminando as formas de opressão social, e a sociedade encontraria formas de se autorregulamentar. Assim, os trabalhadores se tornariam proprietários dos seus trabalhos e dos bens de produção. Então, este é um brevíssimo resumo sobre comunismo e também ali socialismo. O socialismo é um instrumento para o avanço ou para a conquista do comunismo ou da ideologia comunista. Ok? Espero que esteja ficando mais claro. Eu não acho que vai ficar totalmente claro. É um estudo que cabe mais pontos, mas espero que esteja facilitando aí, tá bem? Então, fique conosco. Ainda temos mais algumas ideologias para tratarmos ainda nesta aula de hoje, ok? A quinta ideologia que gostaríamos de tratar é a ideologia anarquista. A gente ouve falar, parece que anarquismo é coisa de quem gosta de rock and roll. Eu quando ouvia o termo anarquista,
eu só pensava nas bandas de rock que eram anarquistas. Eu não sabia, para mim era simplesmente ouvir punk rock e algo assim, mas é muito maior do que isso. É uma questão filosófica profunda que alcança as questões políticas. A palavra anarquismo, ela tem a sua origem na palavra grega, anarquia, que significa ausência de governo. Do anarquismo é uma corrente de pensamento, é uma filosofia, uma teoria, uma ideologia política que não acredita em nenhuma forma de dominação, inclusive a do Estado sobre a população. Ou a hierarquia que prega a cultura da autogestão e da coletividade. Então não há um líder, não há um rei, não há um presidente, não há um chefe. É a comunidade ali que faz a autogestão. Alguns dos valores defendidos pelos anarquistas são liberdade individual e coletiva para o desenvolvimento do pensamento crítico de todas as capacidades individuais das pessoas. Igualdade em termos econômicos, políticos e sociais, valor que inclui questões de gênero, raça e raça. Solidariedade. A teoria do anarquista só tem sentido se há entre as pessoas um apoio mútuo e com a colaboração do espírito de coletividade. Então, a solidariedade é baseada no espírito de solidariedade ali, de coletividade entre as pessoas. O anarquismo, ele é um crítico feroz, né? Principalmente a sua crítica sobre a economia no sistema capitalista. Essa é a sua grande, né, sua grande base de batalha, que chamam de dominação política burocrática e da coação física do Estado. Os anarquistas, eles não buscam uma revolução política, mas sim uma revolução social que parta da maioria da população, dos trabalhadores, da classe que sofre alguma forma de dominação. Sua ideia principal é horizontalidade, um território em que não exista Estado nem hierarquia e que a população faça autogestão coletiva. Inclusive, há um rompimento com a religião, porque eles entendem que a religião oprime o indivíduo. Então, tem alguns fundamentos bastante interessantes a analisar a respeito da anarquia ou do anarquismo. Qual a diferença entre comunismo e anarquismo? Vimos que a sociedade sem classes, a abolição do Estado e o fim da propriedade privada são importantes objetivos dos adeptos do comunismo. Nós já observamos isso. Vimos também que esses princípios podem ser vistos no pensamento do anarquismo, por apresentarem propostas semelhantes. O que seria uma sociedade ideal pode ser um pouco difícil distinguir as duas correntes ideológicas. Então vamos ver a principal diferença entre anarquismo e comunismo. O anarquismo é uma filosofia política que busca a eliminação total de todas as formas de coerção. Seus adeptos são contra qualquer tipo de ordem hierárquica que não seja socialmente aceita e defendem uma organização baseada na livre associação. A principal diferença entre o comunismo e o anarquismo está no processo por onde se atingiria ou se atingirá a sociedade ideal. No anarquismo, isso aconteceria de forma abrupta, em uma passagem direta do capitalismo para um novo sistema. Alguns autores, como Mikhail Bakunin, defendem que essa mudança deve ser através de forma violenta, de uma revolução violenta. Já Pierre-Joseph Proudhon diz que deveria ser uma passagem pacífica, baseando-se na fraternidade e na cooperação entre os homens. Já no comunismo, a sociedade ideal seria alcançada por meio de um processo de transição formado em 3 etapas. Primeiro, a superação do capitalismo através da revolução, decorrente da tomada do poder pelo proletariado. Em seguida, o socialismo é estabelecido e, por fim, chegaria o comunismo. O comunismo só pode existir após o estabelecimento do sistema socialista. Então, a diferença está: o anarquismo é de uma forma abrupta, menos pensado, já o comunismo
de uma forma como um estágio, tomar o poder pela revolução, estabelecimento do socialismo e, por fim, o comunismo sendo estabelecido. Ok? Falamos aí sobre anarquismo, falamos de comunismo, agora anarquismo. Continue conosco, ainda temos 3 pontos para tratar. Pois bem, a ideologia democrática nós queremos tratar agora, que é a nossa 6ª ideologia. A ideologia democrática ela tem como princípio básico o bem-estar social, a igualdade e a oportunidade para os cidadãos e a redução das desigualdades sociais geradas pelo sistema capitalista. Então, a democracia ela quer diminuir as desigualdades, redução das desigualdades. Seu surgimento é antigo, ele é baseado no conceito da democracia grega, ele surgiu na Grécia Antiga. Para alcançar os objetivos de ideologia da democracia democrática, ela defende o seguinte: aplicação de políticas públicas que garantam direitos sociais, intervenção e regulamentação estatal, garantia de direitos básicos como uma função principal do Estado e, por último, participação dos cidadãos nas decisões do Estado. Me parece que esta última parte é a parte que nós mais pensamos em democracia, como participação dos cidadãos nas decisões do Estado, mas ela é muito mais ampla. Não é simplesmente votar, mas é sobretudo buscar o fim ali, o bem-estar social dos cidadãos do Estado. Então ali está a ideologia democrática, nossa sexta ideologia. A nossa 7ª ideologia é o nazista, a ideologia nazista, o nazismo, né? O nazismo ele é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ele foi um partido de extrema direita que surgiu na Alemanha em 1920. Ele surgiu escorado sobre os ideais nacionalistas e extremistas que eram bastante difundidos na Alemanha desde o século XIX, entre os quais estavam o antissemitismo, algo muito sério, muito triste, na verdade, da história da humanidade. O surgimento do nazismo ele acontece logo após a Primeira Guerra Mundial, em um momento em que a Alemanha estava arrasada e humilhada devido aos conflitos da Primeira Guerra. E com isso, a crise econômica vem de uma forma extremamente pesada na Alemanha, com duras imposições do Tratado de Versalhes, ali por conta do posicionamento alemão, não é? E que fortaleceu o discurso nacionalista e extremista difundidos por certas parcelas, por uma grande parcela, diga-se de passagem, da sociedade alemã. O nazismo ele possuía princípios como antibolchevismo, antiliberalismo, antissemitismo, militarismo, exaltação da guerra, entre outros. A gente vai citar um pouco mais isso adiante. Os nazistas eles assumiram o poder em 1933, quando Adolf Hitler foi nomeado o primeiro-ministro da Alemanha, e a partir desse momento, Hitler impôs uma série de mudanças no país, recuperando a economia e implantando uma ditadura totalitária que perseguiam os seus opositores. A Alemanha ela caminhou para o seu fortalecimento militar e para o expansionismo territorial. E o resultado direto disso foi a guerra, iniciada em 1º de setembro de 1939, quando os alemães invadiram a Polônia. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava destruída, o mundo chocado com o horror do Holocausto. A ideologia nazista foi uma grande responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus. Além de judeus, outras minorias como ciganos, homossexuais e negros foram perseguidas e aprisionadas em campos de concentração, fazendo da suástica um grande símbolo do nazismo. A ideologia nazista ela é complexa e ela é muito ampla. Evidentemente não dá para falarmos aqui em 5 minutos sobre isso. E ela aborda muitas questões. Os grandes conceitos que fizeram parte do movimento nazista ou da ideologia nazista é o antissemitismo, que é um posicionamento contra os judeus, a perseguição judaica, né? Antiliberalismo,
antibolchevismo, que é um posicionamento contra o comunismo, é um assunto também a ser estudado, o racismo, a exaltação da guerra, a eugenia, o ideal de purificação da raça, exaltação à raça germânica, nacionalismo extremo, desejo de expansão territorial e desprezos pelas artes modernas, além de outros conceitos que fortaleceu a ideologia nazista. Esse ponto já dá para nós tecermos uma crítica já nesse momento, e tão triste, uma história tão triste da humanidade, e ainda muitas pessoas batem palmas para isso. Realmente é um grande pesar. Vamos para o nosso último ideal, ou a nossa última ideologia a ser tratada nesta aula. A última ideologia que queremos abordar na aula de hoje é a ideologia fascista. A ideologia fascista ela é baseada no formato de um governo autoritário e contrário às liberdades individuais. O fascismo ele surge na Europa em 1919 com um movimento político criado pelo italiano Benito Mussolini. As principais características da ideologia fascista são as seguintes: exaltação do nacionalismo, preocupação exagerada com a defesa e a segurança nacional, forte presença do militarismo, uso de preceitos religiosos para manipulação dos cidadãos, políticas expansionistas, perseguição aos opositores do governo, censura à liberdade da opinião e à mídia, pouco cuidado com a proteção dos direitos humanos. Perceba que é uma ideologia, todas essas ideologias, na verdade, que nós estamos falando, fascista, comunista, nazista, aí um pouco menos, assim, bem menos, na verdade, do que, graças a Deus, nós vemos no nosso país. E o nosso posicionamento aqui, queremos encerrar essa aula sem encerrá-la, é apresentar de forma breve as diversas ideologias que estão concentradas em nosso país. Então, meu irmão, fique conosco, que o Senhor possa falar profundamente ao teu coração. Tenha o seu coração aberto. Na próxima semana nós vamos falar de ideologias contemporâneas a Cristo, a nosso Senhor Jesus Cristo, e os princípios bíblicos, o que a Bíblia diz a respeito disso tudo. Portanto, meu irmão, obrigado por estar conosco. A aula hoje foi um pouco mais longa do que costumeiramente ela é, devido ao vasto informação que pretendemos passar a vocês. É claro que essas informações não são tudo, é pouco ainda diante de tudo que poderia ser passado, mas acredito que vai lhe dar uma direção, uma base a respeito de ideologias. Então, que o Senhor possa te abençoar grandemente, esteja sempre conosco. Não se esqueça que a palavra do Senhor encontra lugar no teu coração. E fique esperto, Jesus Cristo está voltando. Guarde essas informações e na próxima semana, se o Senhor permitir, estaremos de volta falando sobre ética e ideologias. Deus abençoe a tua vida e até a próxima semana, se assim o Senhor permitir.